Você confia nas respostas que o ChatGPT te dá? Já aconteceu de você fazer uma pergunta ou demandar alguma coisa e a resposta vir totalmente fora de lógica, ou seja, dar uma alucinada? Ou mesmo o que você quer perguntar não tem como o ChatGPT saber, porque faz parte de um banco de dados, um documento interno da sua empresa ou seu? E se tivesse um jeito dela te dar a resposta, mas ela fazer essa consulta antes e só assim te responder? É isso que a RAG faz, que eu vou te explicar hoje. Que RAG é Retrieval Augmented Generation. Essa técnica, ela tá mudando como que as empresas, as pessoas estão usando inteligência artificial de verdade. Não só para um negocinho bonitinho de conversar com o ChatGPT. Os modelos que você conhece, o GPT-4, eles são realmente poderosos, mas eles têm uma limitação, eles têm um problema. Eles podem até ser muito inteligentes, mas eles têm uma memória congelada. Ou seja, eles não sabem o que aconteceu depois do treinamento. Não tem como eles saberem. E às vezes, o que acontece? Eles vão inventar resposta. Isso é a que a gente chama de alucinação. E isso é um risco que você não pode correr. Imagina só, uma resposta completamente errada. Um chatbot jurídico que vai dar uma resposta desatualizada. Um suporte técnico que responde com base em não tem nada a ver, um manual antigo. Uma IA que vai sugerir uma estratégia com base em dados que nem sequer existem. É aqui que a gente vai usar a RAG. Em vez de responder com base apenas na memória, o modelo vai buscar nesse banco de dados e vai responder depois. E esse processo, ele vai ter dois passos. A parte do retrieval, ou seja, a recuperação. Aí a busca os trechos em documentos, em artigos, em blogs, em banco de dados, não sei, manuais. E a parte do generation, ou seja, a geração, que essa é a parte da LLM. Ou seja, com base nesse conteúdo, ela vai montar a resposta com linguagem natural. Pensa assim, você vai fazer uma prova, pode levar livros. Então você não precisa saber tudo, mas você precisa pelo menos saber os conceitos básicos e onde vai procurar para poder explicar com as suas palavras. É a famosa prova de consulta. É exatamente o que o RAG faz. Ela é uma IA que vai levar livros para a prova e ela sabe usar muito bem esses livros. E por que a RAG é tão importante, principalmente para as empresas? Nas empresas, os dados, que são os dados internos da empresa, que tem essa atualização constante, se eu não tiver como ter acesso a esses dados, na prática, não consigo utilizar a IA de verdade. Então imagina assim, você tem uma empresa com uma base de conhecimento gigantesca. Tem documentações jurídicas complexas, normas e regulamentos que vão mudando o tempo todo, dados corporativos, BIs, fontes de dados, então vários sistemas. Isso é o que acontece em toda empresa. Sem uma RAG, as respostas ficam limitadas apenas à base geral do ChatGPT ou simplesmente coisas do passado. Usando a RAG, ela vai se tornar um assistente que é conectada praticamente em tempo real a esses documentos, a essas bases de dados. Imagina um modelo que consulta os leads em tempo real, por exemplo. Imagine, por exemplo, um suporte técnico que tem 5.000 páginas de manuais. Imagina 5.000 páginas para colocar uma pessoa para responder. Como essa equipe tem que ser bem treinada. Usando uma RAG, você busca exatamente o trecho do manual certo e vai responder ao cliente com muita precisão. Esse é o diferencial, em vez de ter respostas genéricas que não vão te ajudar. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Imagina então um advogado que ele vai usar uma IA com RAG, certo? Ela vai buscar o quê? As cláusulas bem específicas de contratos, mas não são os contratos gerais. Cada contrato, cada cliente pode ter uma cláusula específica de contrato e ela vai fazer essa busca. A mesma coisa, os executivos vão fazer algumas perguntas para uma IA e elas vão responder com base numa fonte de dados, de um BI, alguma coisa nesse sentido. Ou, outro exemplo aqui, um chatbot de atendimento, que eles vão buscar a parte dos facts, vão buscar informações do CRM, vão pegar a história de e-mails, antes de poder responder no atendimento. Olha que questão legal. Mas afinal, como que você pode criar uma RAG? Esse não é um vídeo técnico, contudo, tem a ver com você vai precisar de um modelo de linguagem, que são as LLMs. Exemplo, OpenAI, o GPT-4, né? Mistral, Llama, Claude, Gemini. E você vai precisar de alguns componentes da busca. Um muito famoso é o Elasticsearch, que faz uma busca semântica por filtros. Pinecone também, é um banco de dados vetorial. Também já existe alguns frameworks prontos para você montar uma RAG. Exemplo, LangChain, que é baseado em Python, é um pipeline completo de RAG. E as fontes de dados mais comuns, PDFs, Words, CSV, próprio Notion, SharePoint, Google Drive. Conseguiram entender até aqui, pessoal? Então, imagine o seguinte, vamos supor que você pergunta assim,
uma pergunta, né? Qual é que é a política de reembolso aqui da empresa? A IA vai transformar a sua pergunta em um vetor, ou seja, um número que vai representar, que tem algum significado. Ela busca nos documentos da empresa, por trechos que tem a ver com isso, encontra a seção num manual, num PDF, que tem a política de reembolso de 2024. E ela gera a resposta com base só nesse conteúdo. E aí o que acontece? Ela vai ter uma resposta atualizada, personalizada e bem confiável. Concluindo, a RAG, ele é o caminho para tornar as IAs realmente úteis, para não ficar aquele negócio só bonitinho de ficar conversando, e realmente ter uma utilidade prática. Além de útil, confiável, conectada com a realidade daquela empresa, daquele negócio. Porque a IA não pode só parecer inteligente, ela precisa consultar fontes reais. E é exatamente isso que a RAG entrega. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, sobre... coloque aqui nos comentários. E encerrando aqui, se você gostou desse vídeo, a gente precisa que você curta, compartilha, manda para alguém, porque esse é um conteúdo que não é tão atrativo igual tanta coisa que tem na internet. Então, manda para aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo vai fazer uma diferença. Então é isso aí e até o próximo vídeo. Se você quer ter um acesso gratuito a literalmente um batalhão de minhas IAs, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo.